No Banqueta em Foco de hoje, recebemos a vereadora e presidente interina da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelo Partido Novo, Fernanda Altoé. Na pauta, a insensatez da paralisação das obras viárias de alargamento da via localizada em frente ao BH Shopping, entre o BH2 Mall e a descida da BR-356, sentido Avenida Nossa Senhora do Carmo. O programa Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, com programação 24 horas no canal 6 da NET Claro, novamente, nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte. O programa fica publicado no YouTube, no Instagram e no Facebook da TV Banqueta e você poderá revê-lo da forma e na hora que quiser. Fernanda, antes da gente entrar nessa pauta, eu gostaria que você se apresentasse ao público da TV Banqueta. Primeiro te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou vereadora de Belo Horizonte, esse é o meu segundo mandato. Sou advogada, fui assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por quase 10 anos e sou ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo. Fernanda, como que você entrou nessa pauta da paralisação dessa obra? Ô Fred, eu conheço a região do Vale do Serena há muitos anos, eu sou uma das primeiras moradoras ali do Vila da Serra. Saí tem 8 anos porque eu não aguentava mais a situação do trânsito ali. E eu fui convidada para participar de uma reunião na Lagoa Seca com a Associação dos Amigos do Bairro do Belvedere. Até naquela oportunidade eu agradeci o convite, eu não estive presente, porque eu sabia que eles tinham resistência ao alargamento da via da Luiz Paulo Franco na margem da Lagoa Seca, e como eu sou a favor das obras de mobilidade naquela região, porque eu sou uma prova viva de quem não dá conta mais daquela situação ali, eu não quis ser indelicada com eles, né, tendo uma posição contrária, e também não queria ter a minha imagem vinculada a uma pauta que não era a minha. Então, naquela oportunidade, eu chamei uma audiência pública, porque eu vi que o assunto estava começando a ser debatido quando uma obra já estava pronta para ser executada. E até por uma questão de sorte, de timing, a audiência pública acabou acontecendo um dia depois que eles retiraram ali os tapumes do viaduto. É importante deixar claro para a população que está nos assistindo que a região é formada por 4 grandes obras, 2 de responsabilidade de Nova Lima e 2 de responsabilidade de Belo Horizonte. A de responsabilidade de Belo Horizonte é a criação de um viaduto subindo a BR-356 para você entrar direto a MG 030 sentido Nova Lima. E a outra obra em questão é a que nós estamos falando. É uma obra formada por 2 intervenções. Uma intervenção é a ampliação da via que está localizada em cima do viaduto do trevo do BH Shopping e a outra é a ampliação da via localizada entre o BH2 Mall e a descida da BR-356 sentido Avenida Nossa Senhora do Carmo. Vamos colocar na tela a imagem, Fernanda e público de casa, onde vai ser ampliada a via. É toda essa faixa localizada no meio da tela, que daqui a pouquinho nós vamos passar uma imagem mostrando toda a extensão. Fernanda, a respeito dessa paralisação, o que você sabe da paralisação? O que você conseguiu de informação? Realmente está paralisada a obra? Está cancelada? Qual que é o estágio atual desse imbróglio? Ô Fred, eu fiz uma audiência pública na Câmara Municipal na última quinta-feira, que foi no dia 3 de abril. E nessa oportunidade, o superintendente da SUDECAP estava lá e eu questionei ele. Falei, essa obra, ela foi cancelada, essa obra desistiram de fazer, há algum impedimento técnico ou essa obra tem toda a parte de licenciamento concluída, tem estudo de impacto viário, se tem estudo de impacto ambiental. E o superintendente Leonardo, ele afirmou que tem todos os estudos e licenças necessárias,
que a obra, que é do alargamento do viaduto, que na imagem, né, vocês veem ali mais para frente quando faz aquele retorno, que essa parte estaria mantida. E que a parte do alargamento da Avenida Luiz Paulo Franco, que margeia a Lagoa Seca, essa parte eles estariam desistindo dela em função do pleito de 200 moradores que estiveram em uma reunião com o prefeito ali na Lagoa Seca. Então, ao que tudo indica, ainda não teve o cancelamento da licitação. Eu até questionei a ele. Eu falei, bem, 200 pessoas não representam a maioria dos moradores do Belvedere e muito menos das pessoas que frequentam o local, que trabalham no local, isso sem mencionar Nova Lima, Riacima e Raposos, que também todo mundo passa ali diariamente. E ele falou comigo, ele falou, olha, tem que ser urgente, né? Se precisar voltar essa obra, demonstrando que a população quer que essa obra seja realizada, isso precisa ser feito de forma urgente. Então, ela é uma obra que está orçada em 16 milhões de reais. Se nós permitirmos que seja feita só a parte do viaduto e não seja feita essa margem, né, ali da avenida que fica no entorno do BH Shopping, se for resolver fazer isso depois, além de encarecer muito a obra, porque o preço das duas em uma única licitação é óbvio que teve um preço muito melhor, e a gente sabe, gente, que tudo que deixa para depois não acontece. Há quantos anos a gente está esperando essas obras de solução viária para a confluência de Belo Horizonte com Nova Lima? Então, a gente precisa pressionar, a gente precisa demonstrar que é urgente, que é necessária a realização dessa obra, porque se 200 pessoas estão paralisando um trecho relativamente simples de ser executado, imagina a repercussão disso nas outras 3 obras, que são obras muito maiores e que vão causar também um impacto de melhoria significativa ali na região. Vamos passar agora o vídeo onde é essa famosa reunião com cerca de 200 pessoas, onde o prefeito Álvaro Damião afirmou a paralisação da obra. Vamos rever. Conseguimos, com a secretaria, algumas das secretarias de Belo Horizonte, planejamento, SUDECAP, fazer o quê? A alça que existe a necessidade de ser feita, será feita. Mas de que forma que ela será feita? Por trás. Não vai passar dentro do complexo que vocês estão vendo, que é a área que vocês gostam e que vocês queriam preservar. Não é isso? Isso não será feito. Não será desmatada essa parte aqui, e a preocupação que vocês tinham, vocês podem dormir hoje tranquilo, que ninguém vai acontecer daqui. Fernanda, a minha pergunta é, pelo relacionamento que você tem com o Álvaro Damião, pelo conhecimento de colegas de Câmara, você acha que há caminhos para o Álvaro rever essa decisão que talvez foi levado ao erro? Eu acredito que sim. A Associação de Moradores do Bairro Belvedere, eles me enviaram um ofício pedindo uma reunião, uma oportunidade de fazer um contraponto a essa reunião. Inclusive, né, a gente convida a todos, assim que tivermos uma resposta de que vai eventualmente ter essa reunião, de que vai ser confirmado, acho que todo mundo tem que estar presente. Ele está sensível em escutar o outro lado e saber qual é o real interesse dos moradores da região e de quem passa por esse local diariamente, seja por quem mora em Nova Lima, Raposo, mas principalmente por todos que trabalham ali na região. O Álvaro é uma pessoa que ele tem coragem, ele tem humildade e ele é uma pessoa que vai saber ponderar todos os interesses. Ô Fernanda, vamos voltar um pouquinho na questão do SUDECAP, né, da audiência pública, onde nós estávamos presentes também. O Leonardo Gomes, se não me falha a memória, deixou claro que não há nenhum estudo ou intervenção contrária à implantação da obra. Referente ao estudo que ele disse da BH Trans, que mostra que a obra não vai melhorar o trânsito, você teve acesso?
Pois é, eu estranhei isso, porque para você fazer uma licitação de uma obra dessa magnitude, que muda um traçado, o nosso plano diretor exige um estudo de impacto viário e ambiental que ele me falou que existe. Depois foi mencionado um segundo estudo da BH Trans, falando que essas obras, que é esse trecho em especial ali na lateral da Lagoa Seca, não iria impactar o trânsito. Eu fiz requisição desse estudo, ainda não me foi enviado, mas quem passa ali pelo local sabe que esse é um gargalo. E eu acho que a gente tem que parar de pensar também a curto prazo e começar a pensar a longo prazo. A região ali vai parar de crescer? Né? Agora teremos duas escolas, agora já são 3 hospitais. Será que realmente um alargamento de uma via, que não seja agora, mas a médio e longo prazo, não vai impactar? Mas eu tenho certeza que desde já isso é necessário. Por falar em agora, Fernanda, essas obras, essas 4 obras que a primeira iria iniciar tão logo, uma vez que já estavam com os tapumes, elas foram projetadas em 2009. Tamanha é a urgência e tão atrasada está essa obra. Pensando nisso, Fernanda, a questão, antes de lhe perguntar, é importante o pessoal de casa situar que lá no bairro Belvedere, existem 2 associações. Associações dos Amigos do Bairro Belvedere, que foi a que organizou essa reunião com o Álvaro Damião, e uma outra chamada Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, que é a mais antiga da região, que inclusive está fazendo um abaixo-assinado contra essa paralisação. Fernanda, há como conciliar o que a associação que é a favor da obra e o que a outra associação que é contra a obra? Há chances de ter um projeto para conciliar isso tudo? Claro. Eu só te confesso, Fred, que eu tenho um temor sob o pretexto de fazer um projeto diferenciado agora, seja cancelada a execução dessa licitação e a gente tenha que esperar aí mais 6, 7 anos para uma obra dessas começar. Assim que essa obra começar a execução dessa licitação, nós temos a possibilidade de aditar esse contrato em até 25%. Então, tem como, em um momento posterior, nós pensarmos em um projeto ambiental, de espaço público verde, de um melhor aproveitamento da área que ainda vai ter até a Lagoa Seca, para que possa atender a população, que é um grande temor de uma parcela hoje ficar sem esse espaço verde. Fernanda, aproveitando também, você postou em suas redes sociais o encontro que teve com o presidente da Câmara, hoje prefeito interino, Juliano Lopes. Como você sentiu do Juliano? Que foi ele que fez essa interlocução da reunião da associação com o prefeito. Você sentiu ele sensível? O que eu pude perceber, na verdade, é que o Juliano foi convidado como presidente da Câmara Municipal a estar no local no dia da reunião. Que não teria sido uma iniciativa dele propriamente dita. E o Juliano também é uma pessoa que tem humildade, o Juliano é uma pessoa muito propositiva. Entreguei para ele o ofício da Associação de Moradores do Bairro Belvedere, ele foi extremamente receptivo e falou que se é um desejo da população, ele está junto. Imagine um futuro em que as crianças de Nova Lima estudam em escolas mais modernas, mais seguras e mais preparadas para os desafios do amanhã. Esse futuro já chegou. A Prefeitura de Nova Lima lançou o projeto Escola Modelo, uma parceria público-privada que vai transformar a educação da nossa cidade. Ao final, serão construídas 5 novas escolas e 28 serão reformadas e ampliadas. Ainda este ano, de 2025, terão início as obras de 2 novas escolas e a reforma de 12 unidades. A Prefeitura está construindo escolas acessíveis, inclusivas, inovadoras, sustentáveis, seguras e de referência, com toda a estrutura necessária para uma educação de excelência. Tudo isso sem interferir no processo pedagógico, para que Nova Lima continue sendo líder em alfabetização em Minas Gerais. Esse é um investimento nas crianças e também no desenvolvimento da cidade.
porque o futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Fernanda, nós vamos para um breve intervalo. Você de casa fica aguardando daqui a pouquinho mais Banqueta em Foco com a presidente interina da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Fernanda Tuer. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e a reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! De volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe a vereadora e presidente interina da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Fernanda Altoé. Fernanda, dentro de tudo que você já fez, audiência pública, conversou com o prefeito, encontrou com o Juliano Lopes, quais são os seus próximos passos? Bem, Fred, acho que são nossos próximos passos, né? Eu acho que agora a gente precisa aguardar uma resposta do prefeito Álvaro Damião, se nós vamos ter a oportunidade de estar com ele e a grande maioria lhe mostrar qual é o seu real desejo em relação à realização ou não dessas obras. Eu acho que o grande legado que fica de tudo isso é que a gente não pode ficar dentro de casa, né, sem participar e sem demonstrar o nosso desejo para o nosso bairro e para a nossa região. A mobilidade urbana ali entre Nova Lima e Belo Horizonte deixou de ser um problema só de trânsito e passou a ser um problema de saúde pública. Ninguém aguenta mais. Então a gente precisa estar presente, porque poucos estão fazendo um barulho muito grande e poucos estão conseguindo reverter uma pauta que é a realização dessas obras, que é um clamor antigo da região e que nunca sai do papel. Você deixou uma deixa, Fernanda, sobre o meio ambiente, né? Até porque o ser humano faz parte do meio ambiente, né, Fernanda? É claro. Ser a favor de uma pauta não significa ser contra a outra. A gente tem como conciliar todos os interesses, mas a gente tem que lembrar, gente, que nós estamos esquecendo o ser humano na tomada de decisão. A gente tem relatos de pessoas que estão tendo filho dentro do carro, que não consegue chegar na maternidade do Vila da Serra, gente que não está conseguindo ser atendido no Biocor após um AVC e está tendo sequelas muito mais graves do que tivesse um trânsito onde ela conseguisse chegar no hospital, sem contar os funcionários que têm ficado 4 horas dentro do ônibus, as pessoas que estão perdendo oportunidades de emprego, sem contar o tempo que você está perdendo com a sua família e produtividade do seu trabalho. Fernanda, chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que você passasse uma mensagem para a população, para os moradores que estão tão sedentes, né, podemos assim dizer, sobre essa obra. O que nós devemos fazer? Bem, é o que eu te falei, Fred. Essa é uma
de 4 obras. É a primeira delas, me parece que é a mais simples. Se 200 pessoas forem capazes de impedir a realização dessa obra, podemos desistir em relação às outras 3. Então, depois não adianta ficar reclamando, ficar chorando dentro de casa. Tendo oportunidade de estar presente em, eventualmente, uma reunião com o prefeito, vai ter audiência pública de Belo Horizonte em relação à obra da linha férrea de Nova Lima, já aconteceu. A de Belo Horizonte ia acontecer no final de... acho que março, né? Foi no dia que o prefeito faleceu. Por isso que ela foi cancelada. Isso, em função do falecimento do prefeito Fuad. Assim que remarcar, temos que estar presentes para saber qual que é o projeto, para saber o que está discutindo. É nessa fase que você consegue opinar, é nessa fase que você consegue mudar os rumos ou confirmar aquilo que é uma necessidade. Então, não adianta ficar só reclamando dentro de casa, não. Tem que participar, senão poucos fazem barulho e impedem o que é interesse. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. E eu, representando os moradores de Nova Lima, Raposa e Rio Acima, gostaria também de te agradecer por esse empenho, porque é difícil achar políticos que querem ir para uma pauta que às vezes pode ser levar algum desgaste, mas você está saindo muito bem. Muito obrigada, podem contar comigo. Obrigado também você de casa pela audiência e principalmente pela sua confiança.